projeto Atmosferas nasce da vontade de aproximar a plateia da área técnica, onde o público não apenas assiste, mas faz parte da criação e transformação da cena, interagindo com ferramentas de som, de luz, de projeção e explorando a conexão entre os bastidores e o palco. Traz à tona as emoções e as reações provocadas por esses encontros técnicos e criativos. Neste momento, a plateia busca sempre entender como a luz, o som ou qualquer outro artefato técnico pode interferir na cena e os resultados que isso provoca. Sou Lois Saravelli, proponente do projeto Atmosferas, Experimentações Cenotécnicas, Lei Paulo Gustavo, Demais, edição 2023. Sou produtor cultural, agente cultural, iluminador cênico, produtor técnico, fotógrafo, sonoplasta. Desenvolvo diversos trabalhos na linha da dança, do teatro, do cinema, da música. Moro em Santa Catarina desde 1996 e resido em Chapecó desde 2011. Fui técnico do teatro do Sesc de Chapecó até 2017, onde eu pude conectar com diversas áreas da cena e com diversos grupos do estado e do Brasil. Tive experiências fantásticas com atrizes, atores, diretores, onde eu pude absorver um pouco de técnicas da área dos bastidores. E nesse lugar me encontrei de um jeito muito bacana, onde eu pude desenvolver formas alternativas ou tradicionais para a cena e compor com aquilo que eu estava montando, executando, recebendo nesse espaço que era o Teatro do Sesc. Nesse lugar, me busco sempre a conectar essas áreas e descobrir um pouco mais sobre como fazer a cena funcionar melhor do ponto de vista da área técnica. O projeto contou com a participação de Antônio Dante Acosta, foi nosso provocador visual, mais conhecido como Dante. Ele é formado em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria, participou de diversas exposições individuais e coletivas, ganhou alguns editais públicos no Brasil e nos Estados Unidos, é produtor cultural, professor universitário, e o Dante pôde brincar um pouco com a sua pesquisa das artes visuais e a luz. Eu levei algumas obras minhas, que geralmente possuem muitas cores diferentes entre si e também um moletom estampado por mim. E a partir dessas artes, eles também puderam perceber como a luz colorida afeta a superfície, que também é colorida, ou seja, como as cores reagem entre si quando a luz faz parte desse processo. E aqui nesse caso, a luz cênica, né? E a plateia pôde experienciar isso, observar essas interferências que a luz pode fazer num trabalho de artes visuais, ou numa estampa, ou num tecido. Nosso provocador das artes sonoras foi o Antônio Marcos Moreira Pinto. Eu sou músico multi-instrumentista, sou professor de música, produtor cultural e produtor musical. Atuo há mais de 20 anos como profissional na área da música. Antônio Marcos é multi-instrumentista, compositor, produtor cultural, professor de violão. Ele é graduado por licenciatura na UNO Chapecó e o Instituto Claretiano. O Tonho, como a gente mais conhece, ele pôde brincar com efeitos que uma mesa de som pode permitir, né? A plateia pôde experienciar esses acessos de um reverber num microfone, de poder botar delay no microfone, efeitos que a gente pode utilizar na cena e pode dar uma provocação, criar uma atmosfera, criar uma situação que a plateia às vezes nem observa, porque tá tão natural na cena, né? Mas que quando você toma consciência de como um efeito pode entrar na cena e compor uma cena, isso vira uma grandeza muito forte, né? Então o Tonho pôde apresentar a plateia e a plateia pode experienciar isso de uma forma viva, né? Aumentando volumes, controlando grave, médios, agudos, brincando com a cena de uma forma criativa. Então o Tonho foi muito feliz nessa brincadeira com crianças, inclusive, que teve presente na cena. O prato da bateria, coisinhas. Agora eu vou tirar tudo isso e vou colocar os médios.
Vem. O projeto contou ainda com Camila de Almeida. Eu trabalhei no projeto Atmosferas em 2 funções, assessora de imprensa cultural e fotografia. Contribuindo muito para uma visão geral de como uma fotografia pode intervir no espetáculo, o clique da máquina, né? Pode entrar no espetáculo num momento muito silencioso. Isso pode contribuir ou pode atrapalhar. Isso vai depender de como você usa isso na cena, né? Pode trocar experiências da fotografia da cena para uso de projetos, de clipagem. E eu, como proponente, iluminador, cênico, nesse projeto eu contribuí um pouco com a operação, o entendimento do que é uma montagem cênica, uma montagem técnica, uma iluminação que compõe uma cena, o signo que essa luz pode estar desenvolvendo dentro de um projeto, dentro de um espetáculo, ou simplesmente uma observação, um olhar com cuidado para a luz que a gente tem até no nosso dia a dia, no seu quarto, na sala, na cozinha. Essa brincadeira foi muito bacana com os visitantes, porque também a luz é algo que passa um pouco despercebido por estar no nosso dia a dia e a gente não observa ela de uma forma cuidadosa e utiliza que a luz pode vir a somar no nosso espaço de sono, de almoço, de janta, de convívio. Então, busquei uma explicação rápida sobre como funciona a luz, sobre como funcionam os equipamentos, sobre como funciona as mesas de luz e apresentei algumas possibilidades de adaptações, alternativas, né? Para entender que a gente pode brincar sim com a luz na cena e que tem diversas formas de a gente fazer isso. Eu acho que o projeto trouxe resultados muito relevantes. Primeiro, porque a comunicação a partir das mídias tradicionais, como jornais, sites, revistas e emissora de TV, divulgou essa ação para a comunidade. Agora imagina só que bacana conhecer mais dos bastidores dos espetáculos e ainda ter atividades práticas. Tudo isso de graça. A intenção é que a plateia que está acostumada a assistir espetáculos possa ter o contato às vezes inicial, às vezes não, né? Mas que tenha um contato com a parte técnica, que tenha um contato com a mesa de som, que consiga utilizar um microfone e entender como funciona essa relação com a mesa de som. A mesa de luz a mesma coisa, entender que ela pode controlar cor, controlar luz, controlar fumaça, que a gente vê muito nos espetáculos. E a projeção é a mesma coisa, tu consegue utilizar de artifícios cenotécnicos para controlar a atmosfera da cena, e a nossa intenção é fazer com que a plateia entenda um pouco mais, se aproxime um pouco mais desse lugar. E até mesmo para valorizar, né, esses profissionais que estão ali, mas muitas vezes não aparecem ali no palco, né, para o público. É isso, a gente imagina que a cena acontece com poucas pessoas e não, na verdade, é inúmeras pessoas para fazer uma cena acontecer, né, e controlar inúmeros equipamentos, né. Aqui a gente tem a oportunidade de estar em contato sem essa gama de profissionais, mas a gente vai comentar sobre cada profissional de cada área e como eles trabalham, né, dentro desse lugar dos bastidores da cena, né. É um assunto que sempre gera muita curiosidade mesmo, né, Fran? E durante a tua participação, estava pensando até no Jornal do Almoço, né? A gente está aqui aparecendo na telinha, mas representando um timaço que está ali nos bastidores, né? Trabalhando firme e forte para conseguir colocar as nossas edições no ar. Então, uma baita experiência. Isso levou com que algumas pessoas que não participam do setor cultural, que não são fazedores da arte e da cultura, também pudessem participar das atividades e vivenciar o que está por trás das cortinas, trazendo como referência o que elas vivenciam na plateia. Isso é muito interessante pela curiosidade com que as pessoas reagem para que toda essa magia aconteça no palco. E por outro lado, para artistas, diretores de diferentes áreas, que puderam vivenciar na prática tanto a observação como em atividades, como a iluminação influencia e a direção técnica em basicamente todo o projeto cultural.
Durante os dias de visitação, grupos de diferentes áreas artísticas puderam participar da experimentação, descobrindo novas formas de criar atmosferas, tanto no som, como na luz, como na projeção. Isso tudo permitiu que os visitantes pudessem experienciar o processo técnico que muitas vezes passa despercebido, mas que é essencial quando um espetáculo necessita desses recursos. Quero que aconteça aqui. E aí vai ser o botão azul. Mexe o botão azul. É uma instalação imersiva, né, onde os visitantes são convidados a fazer parte dessa área técnica, entendendo de forma básica e bem direta como funciona uma mesa de som, como funciona uma mesa de luz, como funciona a fotografia dentro de um espetáculo. E a partir disso, poder operar, experienciar o resultado de uma ação na cena, levantando um fader, aumentando um botão, acendendo e apagando luz, trocando de cor, e o resultado que isso pode provocar na cena, né? A gente instiga sempre a plateia a experienciar ao máximo todas as áreas que a gente tem montada dentro do projeto, né? A parte de construção da atmosfera sonora, a atmosfera luminosa, as sombras, o resultado dessas sombras, o que elas podem trazer como signo, né? É uma experiência que possibilita a plateia descobrir essa conexão entre a cena e aquilo que está por trás da cena. E a plateia contribuiu muito como retorno por algumas coisas que se observa. Na minha área, por exemplo, a gente costuma casar bem a questão da iluminação com a coreografia que a gente quer colocar no palco, com o tipo de figurino que a gente quer utilizar. Então foi muito interessante para que a gente pudesse entender, né, se eu tenho uma cor de figurino, qual o tipo de luz que eu coloco, ou como que eu posso trabalhar com essa luz cênica, vamos dizer assim, para que eu possa chegar num objetivo que eu gostaria de ter no palco. Ele nos mostra um pouco mais, né, formas diferentes da gente trabalhar com iluminação, para que a gente possa chegar no objetivo que a gente deseja. Eu acho que o que me chamou bastante atenção foi perceber como as pessoas são sensibilizadas pelo uso da cor e no quanto, às vezes, elas não identificam em um primeiro momento essa sensibilização. Talvez pelo fato de que a construção em cena dos elementos vai acontecendo de uma forma fluida e orgânica, isso não fica tão perceptível, né? Nos encontros, o público pôde perceber e adentrar então nesse universo que fica escondido, né? E puderam interagir e realizar experimentações a partir dessa produção de luz, de som e de imagens, no caso as imagens através de um projetor, né? De projeções. E foi muito interessante também o fato de que o público pôde compreender o projetor de imagens como uma ferramenta também de iluminação, né? Ou seja, não apenas como algo que resulta numa tela como uma imagem, né, mas na luz como algo que está entre o projetor e a imagem final que é projetada, né? Ou seja, esse dispositivo projeta iluminando, e essa luz entre o objeto e a parede, né, onde é projetado, também pode ser explorada, né, nesse intervalo, seja como fumaça ou com as próprias presenças corporais físicas interagindo com essa luz. Eu tive a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais e experimentando essa parte de iluminação no projeto Atmosfera, para ter mais experiências e conhecer um pouco mais, pensando no que eu posso utilizar então no meu trabalho como professora, nos espetáculos, nas apresentações de dança. Em especial teve umas crianças que passaram um momento lá conosco e foi perceptível assim o quanto eles gostaram muito da coisa, e até não numa perspectiva assim de trabalho, de técnica. Mas isso aqui é muito divertido, tinha um refletor meio balançando no meio e deram uma enlouquecida assim, e isso me chamou a atenção, né? Porque as crianças, né, sempre têm uma perspicácia, uma sensibilidade, uma sutileza assim para interpretar o mundo. Eu achei muito bacana, assim, fiquei muito feliz que a gente teve esse público também. Som. Dá pra isso.
isso nos faz, né, enquanto técnicos, enquanto músicos, enquanto artistas, também repensar, né, se colocar num lugar assim de que a manifestação artística prioritariamente, né, ou seja a música, ou seja o teatro, ela precisa chegar, né, e todos os mecanismos, todas as ferramentas, todos os profissionais que estão trabalhando, né, no entorno disso, são tão importantes quanto é o cara que cria, que é o artista, o compositor, o escritor da peça, enfim. Mas as pessoas que estão lá alinhavando, né, costurando a cena, criando, né, imagens antes da cena acontecer, para que o resultante seja algo muito grandioso e que impacte da maior forma e da mais sutil também forma para o público que está lá participando. A estrutura que foi montada foi uma estrutura de caixa preta, que a gente chama, no espaço do Céu das Artes, onde se tem um espaço cênico neutro, as paredes pretas, tetos pretos e uma possibilidade de estrutura de fixação de refletores, varas cênicas, som. Então a gente conseguiu otimizar o espaço do Céu das Artes com um projeto que chega, ocupa e leva uma possibilidade de aproximação com a comunidade, né? Os recursos que a gente utilizou foi uma estrutura de fixação, refletores, mesas de luz, mesas de som, controladoras, caixas de som, pedestais. Utilizamos dos efeitos dessas mesas de som, instrumentos, cubos de guitarra, computadores, celulares, tudo isso a gente tentou aproximar de como pode ser utilizado numa cena. Foi um dia bem legal, onde a gente pôde ver como é feito, né, toda a iluminação e tal, fora do palco, com a organização que se precisa ter antes do espetáculo, experimentando questões de projeções, de imagens sobrepostas, da parte de iluminação mesmo, de formas, de cores, de mudanças de locais. Também teve nesse projeto a parte da música, de criar sons, dos equipamentos usados, algumas obras também juntando, né, então, a iluminação com obras de arte, com pinturas, mostrando como a iluminação ela interfere nas cores, quando ela é sobreposta sobre outras cores. A fotografia de palco ela acaba sendo uma técnica muito específica e que se difere de todas as fotografias, justamente porque existe uma criação coletiva. Então, muito mais do que uma preocupação estética, você também tem que ter uma preocupação em trazer a verdade do trabalho de outra pessoa para o teu registro. E isso conversa diretamente com a luz, né? A partir do momento em que o fotógrafo está afinado com o iluminador, que ele sabe o que o iluminador vai fazer, que ele participou dos ensaios, ele tem condições técnicas de achar o seu ângulo, de preparar o seu equipamento, de uma maneira que esse registro ele vai além de um mero registro documental, que também é importante, mas ele te dá uma consciência autoral muito maior para a construção fotográfica dentro do fazer cultural, que é uma fotografia muito distinta de qualquer outro registro. O projeto chega à comunidade surda de um jeito que a gente não esperava. A comunidade surda relata para nós que a busca deles na área da cenotecnia, dos bastidores, é cada dia maior por questões de necessidades, como, por exemplo, o foco da intérprete de Libras, o lugar do foco, como essa luz deve chegar, qual é a preocupação deles, como isso funciona melhor para eles entenderem isso. Foi um processo para nós extremamente novo, mas que somou muito com o processo todo do projeto, pois a gente descobre novas necessidades, novos olhares para a necessidade técnica da comunidade surda.
mas principalmente para mim, enquanto profissional, tradutora e intérprete de Libras, porque é uma dificuldade que eu tinha em estar fazendo a interpretação em Libras. E por conta da minha pele ser negra, eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, assim, claro que a gente se preocupa com o fundo, a cor de fundo, a cor da roupa que eu vou vestir, mas nunca ficava boa a minha imagem. E com a oficina do Lois, eu pude perceber que eu preciso chegar no evento e solicitar para a pessoa que está ali, organizando essa parte do audiovisual, qual é a luz que eu preciso, no caso, de frente, lateral, e isso eu consegui aprender com o Lois. Inclusive, eu levo isso para minha prática diária, onde eu gravo vídeos, com essa questão da aprendizagem mesmo, na prática que eu tive, eu consegui ajustar a minha luz, e hoje não tenho reclamação nenhuma, né, em questão à iluminação, e sou muito grata. Conversas durante cada sessão ou ao final foi um momento de muita troca, muito intenso. O público, agora um pouco mais consciente do fazer técnico, pôde entender que os bastidores, as complexidades, os tempos para as coisas acontecerem numa pré-montagem, isso tudo envolve muita concentração e criatividade. As perguntas foram muito bacanas porque mostraram como a aproximação da plateia, a área técnica é importante para o entendimento de todos, né? Foi um momento de muita troca, foi muito rico. Prato da bateria, coisinhas. Gravar o melhor possível, editar o melhor possível, para a hora que eu vou operar, aquilo super limpo. De tela, cada tela é touch, então realmente o volume. Quer dizer, vai vir como? A proposta ofereceu o acesso gratuito e inclusivo, com tradução em Libras, garantido a todos que pudessem participar dessa imersão de uma forma sensorial, absorvendo a área técnica ao mesmo tempo. A gratuidade foi uma parte essencial, pois promoveu uma democratização do acesso à cultura e ao fazer cenotécnico numa comunidade muito importante para a cidade, que é a comunidade do bairro EFAP, em Chapecó. Muito grata ao Lois por nos oportunizar este projeto e também grata ao governo federal que instituiu esse projeto, Lei Paulo Gustavo, entre outros, que tem nos auxiliado não só como pessoa amadora, mas principalmente nós, tradutores e intérpretes, que precisamos realmente, né, na nossa profissão, essa questão, esse conhecimento. Participar do projeto Atmosferas foi uma experiência interessante pela possibilidade de receber o público e de perceber o público também no que a gente chama de por trás da cena, ou seja, na produção que envolve uma apresentação, né, artística, cênica no caso. O público pode tomar conhecimento de como funcionam os aparatos técnicos que compõem uma apresentação. Participar do projeto Atmosferas traz uma série de pensamentos, né, e de possibilidades. Pensando num público não tão técnico, um público leigo que vai para assistir uma peça assim, daqui um pouco não para pensar, para entender como é que se dá toda a parafernália técnica, como é que faz para uma cena acontecer e ter aquele impacto tão grande, né? É muito importante, né, colocar esse público na visão do técnico e, poxa, mas aquela determinada iluminação, aquele determinado som, aquele determinado efeito no microfone é que possibilitou causar aquela sensação que eu havia percebido naquele momento de determinado espetáculo. Foi muito significativo para quem participou, seja mais leigo, o pessoal que já atua na área, que também para quem já é atuante, né, já conhece um pouco mais da área técnica, é também uma forma de poder experimentar equipamentos que a gente sabe que não são baratos, né? Montar um grupo, seja de teatro, de música,
e investir em equipamentos de áudio, de luz, né, de construção cênica, não custa barato, é um dinheirão que é necessário. Obviamente que é possível fazer muitas coisas com equipamentos que a gente consegue, equipamentos mais acessíveis, oportunizar essa experimentação do pessoal que participou das oficinas, né, estando lá operacionalizando a mesa de luz, a mesa de som, né, entendendo um pouco mais como a cena se constrói. Eu acredito que isso traz uma grande riqueza, assim, para quem é atuante das áreas, ou é interessado, ou mesmo o público que costuma frequentar eventos, espaços, né, apresentações, pensar quando for assistir um próximo espetáculo, uma próxima peça, uma próxima apresentação, é também entender que por trás daquilo que a pessoa está assistindo, tem gente trabalhando e pensando, né, aquilo tomar a melhor forma possível ou impactar da melhor forma possível ao público que está assistindo, ao público que está presenciando, né? Foram momentos enriquecedores para diferentes públicos, para o resultado que toda a equipe esperava no desenvolvimento do Atmosferas. Para nós foi muito feliz porque a gente conseguiu aproximar a plateia desse lugar, né, de troca, entender como funciona os bastidores da cena um pouco mais próximos e poder experienciar um pouco dessa prática do técnico ou da produção técnica ou da fotografia ou do músico, se preocupa com a cena, mas que pôde experienciar do que a gente tem de recursos para compor uma cena. Então esse lugar foi muito bacana porque a plateia devolveu de um jeito muito vivo, com experiências próprias, comentando sobre experiências boas e difíceis que já viveram. Então isso para nós é muito bacana. A troca com o público resulta justamente num direcionamento. A necessidade do público chegar lá e falar: poxa, eu trabalho com cinema e eu tô com dificuldade nessa questão, e a gente poder falar: olha, fica atento a esse detalhe, fica atento a um detalhe de um som um pouco mais baixo, porque tu tá com problema na saída do teu som, ou na luz, né? A tua luz está estourando, tu pode brincar um pouco com ela dimerizando. Espero que esse projeto tenha vida longa e que cresça cada vez mais. Foi um trabalho que, além de elucidar os participantes, pode também estimulá-los na criatividade e na percepção de como a arte pode criar novas formas de perceber a realidade à nossa volta. Por isso, eu acredito que teve uma grande valia quanto proposta de experimentação artística, e para mim foi muito gratificante fazer parte dessa experimentação, justamente por poder elucidar um pouco mais dessa questão das cores e de como o ambiente pode ser modificado, transformado através da cor e da luz. Então eu entendo assim como algo muito necessário e que possa acontecer em outros espaços, porque cada espaço também traz uma condição de pé direito, de estrutura, de acústica, e fazer isso num lugar fechado, que foi o caso, traz uma situação, mas isso ser realizado num lugar aberto, por exemplo, traz um outro tipo de situação. Gostei muito de participar do projeto, me trouxe questões e sou muito grato pelo convite do Lois, que é um grande amigo, um grande profissional que eu tenho o maior respeito e carinho, e acredito que, né, consegui na parte do áudio aí somar um pouco nos trabalhos. O celular que baixou de manhã, eu volto aqui, e tem esse caso aqui. Cliquei nela, ela vai aparecer lá. Configura toda a mesa. Vai ficar um estropinho, sabe? Pode brincar. Ah, mas eu não gostei disso. Essa mesa tem um negócio chamado opção. Aí
projeto Atmosferas, Experimentações Cenotécnicas, agradece a todos os participantes que durante essas sessões puderam ajudar, transformar e somar com o entendimento sobre os bastidores da cena, valorizando o trabalho técnico e criando novas formas de interação com a arte. Atmosferas abriu uma nova porta para o entendimento da cena, onde o público e técnicos se encontram para criar atmosferas e transformar. Foi uma experiência única que vai além da simples observação, colocando todos no centro do espetáculo e oferecendo uma compreensão mais profunda do que acontece nos bastidores.